Fala pessoal, Lucas aqui do canal Lex Logos, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que o Ryan Santos mentiu quando ele fez um vídeo argumentando em favor da CBF. Além do mais, eu vou te explicar também nesse vídeo o que verdadeiramente acontece nos bastidores da CBF e que sim, isso é problema seu e o dinheiro que eles gastam lá também é problema seu porque sai do seu bolso. Antes disso, então, vamos ouvir um trecho do que o Ryan Santos falou a respeito disso. E o Silvio Santos, ele queira pagar R$500 mil por mês pro presidente do SBT. Isso é problema meu? Não. Nem seu. Por quê? Porque o CNPJ SBT é uma empresa privada. Então isso é problema do dono, do presidente. Silvio Santos. Okay? Eu pago o salário pros caras da minha empresa. Cara, não é problema seu quanto eu pago pra eles de salário, quanto eu pago pra eles de bônus. Ok? Ah, Ryan, mas teve benefícios para familiares dos diretores, passagem aérea de primeira classe. Eles fazem o que eles querem, o que eles quiserem com o dinheiro, porque é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. Okay? Ryan, aonde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. A gente se armou de AK-47, pistola, rifle automático, AWP, coach, faquinha, granada, bazuca, para bater no Edinaldo na CBF. E usamos o Ronaldo Fenômeno como cavaleiro branco. Okay? Só que a gente tem muito mais do que nos preocupar. A gente tem muito mais do que se preocupar. O que exatamente? Cara, isso é um CNPJ. Essas tretas de passagem, de gasto, de aumentar salário de gente que não merece aumentar salário, elas acontecem na esfera pública. Qual é a diferença? Isso aqui é propriedade de quem tá ali na CBF. Agora eu vou te explicar. Você sabia que a CBF não é pública? Aqui ele argumenta que o que acontece na CBF é problema do dono da CBF. Só que ao passo que ela não é pública, ela recebe benefícios do Estado que é a maioria e da maioria das instituições públicas. Sabia dessa? Então ela não é pública. Ah, ok. Ela é privada. Tá, mas ela recebe benefícios do Estado. Você sabia que ela lucra milhões, não paga imposto, usa a polícia que você paga e ainda está envolvida em escândalos com os ministros do STF? Sabia dessa? E o pior, tá? E o pior. Tudo isso sob a desculpa de que promove o esporte nacional. Então, todas as coisas que ela faz sempre estão encobertas pelo fato dela estar promovendo o futebol, promovendo o esporte. Então hoje, neste vídeo, eu quero que você entenda que essa máquina privada foi criada, tá? Para poder receber dinheiro do governo sem pagar imposto. Então eu vou te explicar como que funciona por trás dos bastidores e o porquê que essa empresa, a CBF, representa o retrato mais fiel do Brasil. Um país onde o povo sua para pagar imposto e os donos dos sistemas, os donos do sistema vivem blindados. Então respira fundo, vamos comigo até o final, que você vai entender, e o que você vai entender aqui provavelmente vai te deixar muito revoltado, porque me deixou revoltado quando eu dei um Google e fui pesquisar a respeito do assunto. Bom, a CBF ela foi criada em 24 de setembro de 1979. Quem era o presidente? João Figueiredo, que era o último presidente da ditadura militar. Ela surgiu da antiga Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. E essa CBD já organizava o futebol no Brasil desde 1916. O que motivou? Por que do CBD veio então para a CBF? A FIFA, ela passou a exigir que cada país tivesse uma entidade exclusiva que cuidasse do futebol, e não de outras organizações, nem de outros esportes. Então o Brasil, que ainda tratava na época o futebol como um maior projeto de esporte nacional, como o futebol, teve que se adaptar então dessa forma. E dessa forma então nasceu a Confederação Brasileira de Futebol, que é uma associação civil de direito privado, com sede no Rio de Janeiro, e uma autonomia absoluta sobre o futebol nacional. Tá? Então essa é a CBF. CBF esta que se tornou mais poderosa do que o próprio Ministério do Esporte. Então ela está acima do Ministério do Esporte, que é representado por um ministro da União. Na teoria, vou te explicar agora o que é teoria. Na teoria, a CBF é uma entidade sem fins lucrativos. A CBF organiza quem deve organizar o futebol, promover o esporte amador e profissional, e ela representa o Brasil na FIFA. A FIFA também é uma empresa privada com sede na Suíça. Então, pelo fato dela representar o Brasil na FIFA e essas outras coisas que eu acabei de citar, ela recebe algumas isenções fiscais do governo, como IRPJ, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS, PINS, em alguns casos. Então ela não pode distribuir dividendos. Se ela lucra, ela não pode distribuir dividendos. Mas na prática, o que acontece? Os dirigentes recebem salários astronômicos, o presidente e os demais diretores.
Eles também aumentam os seus próprios salários e não precisam prestar conta ao Estado, ao país, à União. Criam empresas terceirizadas ligadas a seus próprios familiares ou as pessoas próximas para poder prestar serviço à própria CBF. Então, percebe como que movimenta a máquina, como que a máquina é movimentada. Além de tudo, ainda eles vendem os direitos à transmissão, publicidade, patrocínio, arrecadam bilhões e nada, absolutamente nada é revertido em imposto. Nada, eles não pagam imposto. Literalmente, eles não pagam imposto. Então, mesmo sendo uma entidade privada, né, a CBF ela usa a polícia militar, que é paga por você. Em todos os estados da União, quando você vê quem faz a segurança dos estádios, quem são? A polícia militar, força do estado, força da União, pagas com seus impostos, com o meu imposto. Recebe, além de tudo, ainda apoios logísticos dos estados e tem benefícios municipais, isenções de taxas e etc. E, além de tudo, ainda não gasta com a segurança dos grandes jogos também, porque tudo é bancado pelo setor público. Então, dessa forma, ela consegue montar toda uma estrutura sem tirar nada do bolso. Quer um exemplo disso? As finais do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, quem faz o policiamento? Como eu acabei de citar, o Estado. Então quem paga o policiamento? Você. E quem que lucra com os ingressos? É o Estado? Não. Quem são? Quem lucra com as transmissões, com a publicidade? A CBF e os clubes, né? Então, partindo-se disso, a Copa do Mundo de 2014 foi, para mim, eu entendo como o auge do modelo parasitário da CBF. Por quê? Porque estádios superfaturados com 100% do dinheiro público. A FIFA exigiu até então, naquela época, isenção sobre os impostos sobre os lucros. Lucros esses que vinham de patrocínios e ingressos. E o governo petista da época aceitou. Então a CBF ela não investiu nada, absolutamente R$0 nos estádios, mas ela lucrou com a visibilidade e com a estrutura montada. Ou seja, você quer promover um evento, o Estado vai lá, banca tudo para você, só que quem lucra com a venda do ingresso e patrocínio é você. Fácil assim, né? Então, e qual foi o resultado disso? Um rombo bilionário. Estádios fantasmas, estádios feitos em cidades sem tradição, como o de Manaus, o de Cuiabá, o de Brasília, e uma população que pagou a conta, que foi tirada da saúde, da educação, da segurança. Tudo isso para você poder ter uma Copa do Mundo no Brasil. Esse é o nosso país. Além disso, a CBF sempre esteve envolvida em escândalos de corrupção. Lembra do Ricardo Teixeira, que foi afastado por corrupção? O José Maria Marinho, que foi preso nos Estados Unidos? O Marco Polo Del Nero lá, que foi impedido de sair do país? E agora a revista Piauí lançou na semana passada, o que foi bem abafado pelas mídias, um caso envolvendo o ministro Gilmar Mendes e o seu filho, né, revelado pela revista até então. E na denúncia da revista, mostra que o filho de Gilmar Mendes teria atuado como intermediador, né, de acordos milionários entre a CBF e empresas privadas. E com isso ele recebia comissões altíssimas. Qual que é o problema disso? É uma empresa privada fazendo acordo com outra empresa privada. Apesar de ter alguém do Supremo Tribunal Federal ali no meio, mas tá bom, uma empresa privada com outra empresa privada. Qual que é o problema? Não há transparência, não tem fiscalização pública e com total isenção tributária. E aqui então entra, né, mais um problema no meio da história. E qual é esse problema? As casas de apostas. A ligação entre a CBF e as casas de apostas que ninguém até agora falou. O futebol brasileiro foi invadido nos últimos anos por sites de apostas esportivas. Muitas delas, a maioria delas com sede no exterior e sem regulação no nosso país. Então esses sites são patrocinadores dos clubes, dos campeonatos e dos árbitros indiretamente. Por quê? Porque a CBF fechou contrato com essas empresas, mas não há regras claras do que pode, do que não pode. Com isso, não há um controle estatal. E a gente fica sem saber quem está ganhando o quê e qual é a ligação entre empresas com sedes fora do país e a CBF, quais são os contratos, como que isso é firmado e o que isso pode acontecer, qual que é o problema de tudo isso? Você não suspeita de nada? E a manipulação dos resultados que ultimamente tem tido no futebol brasileiro? A interferência em escalações e o favorecimento dos campeonatos? E até agora, a CBF, total silêncio. Um ou outro jogador é pinçado ali, denunciado, tudo mais, mas a CBF como um todo aceita os patrocínios dessas casas de apostas e não fala nada, não se manifesta aí, caladinho, todo mundo no pio e vida que segue. O Brasil, então, para concluir, para não ficar muito longo o vídeo,
O Brasil é um país onde o dono da padaria, o dono da mercearia, o dono da borracharia é obrigado a pagar os seus impostos em dia. Mas uma confederação brasileira, uma confederação de futebol, movimenta bilhões e não paga um centavo sequer de tributo, nem federal, nem municipal, nem estadual. O povo trabalha 8 horas por dia para pagar 27,5% de imposto, mas a CBF finge que não tem fins lucrativos, enquanto os seus diretores e associados e agregados viajam de jato para assistir a Copa do Mundo. E apesar de parecer que não é com seu dinheiro, é com seu dinheiro sim. É com seu dinheiro porque só o que a CBF deixa de pagar imposto, já se fosse revertido, provavelmente isso ajudaria muito mais nas contas da União. Então, finalizando, a CBF é um retrato do nosso país. É um retrato do Brasil desigual. Privado no papel, estatal na mordomia e impune na prática. Esse é o slogan, né? Privado no papel, estatal na mordomia e impune na prática. E a pergunta que eu faço para você agora, até quando o brasileiro vai aguentar sustentar esse tipo de privilégio? Porque quem sustenta esse tipo de privilégio é você, sou eu. Somos nós, pagadores de impostos. A gente não está preocupado em si por ser uma empresa privada. O real problema disso tudo está a falta de transparência. A Receita Federal, se você deixar de declarar ou colocar alguma coisinha errada lá, o leão vem em cima de você com tudo. E cadê o leão para em cima da CBF? Cadê as instituições para averiguarem se realmente todo esse dinheiro ganho na CBF é de forma lícita? Quem que está lá para fiscalizar os contratos? Quem está lá para fiscalizar o que na prática eles realizam? Então, apesar do Ryan ter dito que a CBF não é um problema nosso, a CBF é sim um problema nosso. E assim como o nosso governo sustenta a grande classe de funcionários públicos com o nosso dinheiro, os grandes salários, os hipersalários, os hiperprivilégios com o nosso dinheiro, e isso sim é problema nosso, a CBF e o que ela faz com o nosso dinheiro, ainda que de forma indireta, também é problema nosso. Mas a pergunta que fica novamente é até quando você e eu vamos sustentar esse tipo de privilégio, seja no domínio público ou no domínio privado, que indiretamente também é público.